É muito bom estar aqui com você mais uma vez. E nesta ocasião eu quero compartilhar com você um dos capítulos mais lindos que tem na Bíblia. Eu faço referência a Lucas, capítulo 15. Eu não vou ler o capítulo todo. Eu quero pedir a você que leia depois e verifique se eu não tenho razão. Lucas 15 nos traz a história de achados e perdidos, ou, como se diz em Portugal, perdidos e achados. Me parece que essa é a lógica mais certa. Ou seja, alguém perde uma coisa e depois encontra. Você pode dizer assim, mas pastor Moisés, eu não perdi nada hoje. Que ótimo, mas mesmo assim, vamos nos concentrar e ver esse capítulo 15 de Lucas. Para isso, eu fiquei meditando e fiquei pensando que em nosso caminhar da vida, às vezes nós acertamos e às vezes nós erramos. Faz parte do ser humano acertar e errar, mas faz parte muito mais reconhecer os seus erros e seus acertos. Daqui a algum tempo eu estarei com a nova idade e eu quero compartilhar com você que uma das coisas que eu acertei na vida, com muita certeza, foi aceitar Jesus Cristo como meu Salvador há 50 anos. É verdade. Há 50 anos eu aceitei Jesus como meu Salvador pessoal. E como foi isso? Vou lhe contar. Eu estava pequeno lá com minha mãe em Recife, num ginásio que à época era imenso. Um ginásio, uma quadra coberta, um ginásio imenso chamado de Geraldão. Havia uma mania, eu acho que ainda tem hoje em dia, de colocar esse exagero no nome dos ginásios. Na época era imenso, Geraldão. E lá, naquele determinado momento, o pastor começou a pregar. Era um culto imenso, uma campanha evangelística. Meu pai estava lá no centro do ginásio, junto com os outros coristas, ele fazia parte do coral, e o pastor começou a pregar, e eu estava lá em cima na arquibancada, ao lado de minha mãe. Em determinado momento, o pastor começou a falar. E ele falou, e ele pregou, e no final, ele contou a seguinte história. Havia um jovem que morava só ele e a mãe dele, somente os dois. Eles eram pessoas simples e viviam numa casa simples. Só que essa simplicidade, esse lugar tão pequeno, tornou-se opressor para aquele jovem, tornou-se desagradável para aquele jovem. Ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu vou embora. Eu não aguento mais esse lugar, eu vou partir. Eu amo muito a senhora, mas eu vou embora. Eu quero conhecer o mundo, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Coisa da juventude que geralmente acontece. Dito e feito. Aquele jovem arrumou as coisas dele, que eram tão poucas, e partiu. A mãe ficou sozinha, chorando, mas a vida é assim. Com o tempo, nenhuma resposta do jovem às cartas que a mãe enviava. E ela escrevia nos endereços que supunha que ele estivesse, nenhuma resposta. Passou-se o tempo, e o tempo passa, quer queiramos ou não. Até que, um belo dia, chegou um telegrama. Chegou um telegrama na mão daquela senhora. E o telegrama dizia assim: mãe, eu estou voltando. Se a senhora me quiser de volta, a senhora faça o seguinte. Lá na Estrada de Ferro, ali, na Estrada de Ferro, quando tem aquela última curva, antes de chegar aí na cidadezinha, a senhora pendura um lenço branco pequeno na mangueira. Eu vou passar no trem, eu vou estar no trem e eu vou ver. É quando o trem diminui um pouco a velocidade, porque faz uma curva antes de chegar na estação aí da cidade. Se eu olhar pela janela e vir um pequeno lenço branco pendurado, eu vou saber que é a sua resposta dizendo: pode voltar, filho, eu te recebo de volta. E aquele jovem mandou esse telegrama e ficou numa ansiedade e pegou os últimos dinheiro que tinha, que sobrou, e comprou a passagem, entrou no trem e o trem segue. E quem já andou de trem sabe que é um barulho, é um ritmo, e aquilo agitava o coração dele. Ele foi. E por outro lado, a mãe também ficou super feliz e começou a fazer uma atividade que daqui a pouco eu conto para você. Sabe o que aconteceu? O trem foi se aproximando da cidade. Foi se aproximando.
O trem foi se aproximando e quando chegou naquela curva que ele tinha falado, ele diminuiu a velocidade. O rapaz então quase que saiu totalmente pela janela e procurou olhar na velha mangueira, a mangueira que tinha ali naquela curva. E qual foi a surpresa dele? A mangueira estava totalmente coberta por panos brancos, lençóis, toalhas, coxas, tudo que você possa imaginar de pano branco estava naquela mangueira. Aquela mãe saiu com as vizinhas e foi pedindo panos brancos para dizer: olha, o meu filho está voltando, me ajude a mostrar para ele que eu o amo ainda. E aquela mangueira ficou repleta de tecidos brancos e o coração do menino, do rapaz, só faltava sair pela boca. Ele então desceu na estação e abraçou a mãe. Lucas 15 diz que uma moeda foi achada. Lucas 15 diz que uma ovelha foi achada. Mas Lucas 15 também diz que um filho foi achado. Essas parábolas de Jesus, assim como essa ilustração que o pastor Nilson do Amaral Fanini contou, e eu, depois dessa pregação do pastor Fanini, aceitei Jesus, levam a um só denominador, apontam para um só caminho. É possível voltar para Deus. Deus é como aquela mãe que, quando sabe da intenção do nosso coração de voltar para Ele, cobre a mangueira com tecidos brancos. Não é só um sinalzinho, um lencinho, não. É muito amor. O amor de Deus não tem fim por mim e por você. Então, se você anda meio afastado dos caminhos do Senhor, se você sente o desejo de voltar, volte. Volte. Volte que você vai ter a maravilhosa surpresa de ser recebido com os braços abertos para a intimidade, para a alegria, para a aproximação constante e as bênçãos de Deus em sua vida. Volte. Há tempo para isso. Deus o abençoe. Querido Pai, muito obrigado pelo teu amor sem fim para conosco. Muito obrigado porque nós aprendemos na Bíblia que vale a pena se arrepender, vale a pena voltar, porque tu estás sempre pronto a nos amar, a nos receber de volta. Tu és um Deus todo amor. E é em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nós oramos. Amém.